Meu convidado, gente, é o secretário de Obras e Habitação, o Gustavo Perim. Ele está aqui conosco na linha. As intervenções e as mudanças, as últimas mudanças já estão valendo desde ontem. E aí, com o relato de vocês, há muita ainda confusão, né, para assimilar esses novos trajetos. Bom dia, secretário. Obrigada aí pela gentileza de nos atender. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, secretário, eu vou começar com a recomendação do Ministério Público Estadual, que teria instaurado uma notícia de fato sobre as alterações propostas pelo município, depois que eles foram, procurados pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da região da Enseada do Suá. Eles perguntam qual era o estudo de impacto, como que todas essas intervenções foram feitas, sem o conhecimento deles e sem, de fato, eles entenderem qual é a melhoria disso. Então vamos lá, Fernanda. Você está acompanhando aí a CBN sempre dando as notícias sobre essas intervenções, né? Esse plano de mobilidade, lembrando, a gente começou a execução dele lá em 2024, em junho. Uma primeira intervenção foi lá na Desembargador Santos Neves, onde a gente fez um novo acesso à Terceira Ponte pela Dutra, na verdade, ampliando o acesso, tirando aquele movimento da Terceira Ponte que passava ali por dentro da Avenida Almirante Soído, que pegava a pracinha do Cauê, fizemos aquelas modificações, justamente fazendo sentido a melhoria do acesso à Terceira Ponte. Então, todas essas modificações, ela vem justamente para melhorar essa mobilidade de acesso à Terceira Ponte, que é o grande gargalo nosso ali daquele entorno. Estudos do Instituto João de Santos Neves, que remonta ali em 2017, eles já nos alertavam sobre esse gargalo na Grande Vitória, que era o acesso à Terceira Ponte. O que a gente está fazendo ali, então, quando a gente dá o acesso, inverte a mão ali da João Batista Parra? A gente está criando uma nova alternativa de se acessar a Terceira Ponte por uma avenida que ela tem uma característica, ela estava subutilizada, isso foi identificado pelos técnicos aqui da Prefeitura há muito tempo, que ela era uma avenida que separa ali a Enseada da Praia de Suá, com uma boa capacidade viária que estava sendo subutilizada e ela vinha, vamos dizer assim, vem ao encontro essa solicitação de melhoria da mobilidade. Então, todas essas modificações, lembrando que foram compiladas nesse projeto e já são assim, essas associações reivindicam isso há mais de 9 anos, temos registros na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, essa associação de moradores já registravam essas reivindicações, principalmente essa aí da Parra, de um acesso ali da Clóvis Machado para Navegantes, saindo ali da Enseada, dando possibilidade de saída pela Clóvis ali na Navegantes. O acesso à Ilha do Boi, novos acessos, novas saídas para a Ilha do Boi, para a Curva da Jurema. Então, isso que nós estamos fazendo é uma compilação que a gente chamou de Plano de Mobilidade Leste, de várias reivindicações, de diversas reuniões com essas associações, tanto da Enseada, Praia do Suá, Ilha do Boi, Praia do Canto, Praia de Santa Helena. Todas essas associações participaram de diversas reuniões e nos cobraram muito. Quer dizer, para a gente chegar nessas intervenções, tivemos que fazer um projeto, elaborar um projeto, discutir, fazer a licitação e começarmos a executar em 2024. Estamos finalmente concluindo todo esse conjunto de modificações com esse sentido, justamente melhorar a mobilidade do acesso à Terceira Ponte. Ok, aí vocês contratam um projeto executivo, fazem simulações de trânsito para depois implementá-lo. Nesse meio do caminho, as comunidades são ouvidas, Gustavo? Claro que foram, então estou colocando. Sempre foram ouvidas porque partiram delas essas propostas. Inclusive a associação ali da Enseada do Suá. O que houve foi uma mudança de diretoria, uns 2 meses, houve uma mudança de diretoria. A diretoria anterior, ela foi, vamos dizer assim, era a mola propulsora, era uma das que mais participavam, mais cobravam essas modificações. Exatamente essa modificação da inversão ali, da possibilidade de uma saída da Clóvis, a possibilidade de usar a João Batista Parra como acesso, justamente para desafogar a Clóvis. Porque hoje, Fernando, só para você ter uma ideia, são em torno de 90 mil veículos dia que acessam a Terceira Ponte, né? Então, Vitória é uma passagem. Tem gente que sai de Fundão, sai da Serra, está saindo de Cariacica e passa por Vitória
necessariamente vai acessar a terceira ponte com intenção de ir para Vila Velha. Então, nós temos hoje, quais os acessos que a gente tem à terceira ponte? Reta da Penha, atravessa ali a Pascauê, a gente faz a conversão ali na Desembargador Santos Neves, a dupla é o 8 acesso e a Clóvis Machado são os acessos que a gente tem para a terceira ponte. Com essa modificação, a gente não tirou nenhuma faixa da Clóvis, continua com as 3 faixas, não fizemos nenhuma modificação, apenas redimensionamos, realocamos sinalização, tornamos a Parra como mais um acesso, mais uma possibilidade de você acessar a terceira ponte. Esse foi o grande sentido dessas modificações. E a gente fala assim, mas não está vendo o efeito. Claro, a gente precisa amadurecer essa modificação para justamente os condutores começarem a entender que ele tem alternativas. A gente está lá na Marechal Mascarenhas de Moraes, eu quero ir para Vila Velha, quero atravessar a terceira ponte. Logicamente, eu vou pegar a Navegantes e fazer aquela conversão na Clóvis Machado, ali na altura ali do Palácio do Café. Vamos dizer assim, o caminho natural, né? Já está no subconsciente, a gente vai pegar aquele caminho. Só que a gente vai ter uma possibilidade, aquilo ali nos horários de pico fica uma loucura, né? Tem dia que você fica com engarrafamento até ali no DENIT, ali na altura ali da Mascarenhas, para a gente justamente acessar a Clóvis. Você vai poder ali fazer um balãozinho ali no Horto Mercado e vai poder acessar aquela rua lateral ali daquela edificação que está sendo feita ali na antiga sede do Banco do Brasil, que tinha ali. Aquela via você consegue pegar a Parra e a Parra vai dar lá na Clóvis, lá nas antigas catracas, lá nas antigas baterias da terceira ponte. É um novo acesso, entendeu? Esse é o sentido. E, naturalmente, essas modificações vão ser absorvidas. Hoje nós temos esses aplicativos, né, que nos dão a melhor navegação pela cidade. Com o algoritmo entendendo que vão ter opções, naturalmente essas opções vão ser oferecidas e esse fluxo que era concentrado ali na Clóvis, ele vai ser dividido com a João Batista Parra. Essa é a nossa intenção, como já está acontecendo ali entre a Reta da Penha, a Desembargador Santos Neves, com a dupla de Aguiar, que também acessa a terceira ponte. Esse é o sentido de todas essas modificações, Fernanda. Entendido. Hoje, né, os nossos ouvintes que passaram por lá, eles estão preocupados com a falta de informação, de sinalização e de orientação da guarda. O Álvaro, que está aqui comigo no estúdio também, ele esteve desde a última sexta-feira, né, acompanhando essas mudanças pela TV. Isso, e ontem eu encontrei o secretário lá à noite, durante o Boa Noite Espírito Santo. A gente conversou, não no ar, mas acompanhamos ali aquela mudança. E o senhor tem uma razão, secretário, quando o senhor disse que precisa de um tempo para maturar essas mudanças, os motoristas se acostumarem com a situação. Desde sexta-feira, quando eu estive lá, e ontem também, a gente observou que estava um trânsito atípico para o horário, estava um trânsito menor nesse trecho. Então, os problemas não estavam tornando aquela situação ali tão caótica a ponto de atrapalhar o acesso para a ponte e inviabilizar aquelas mudanças ali. Mas, secretário, há muita cobrança chegando aqui no nosso WhatsApp, porque o senhor disse que houve participação da comunidade nessa decisão. Mas como foi essa participação? Foi através de audiência pública? Foi consulta pública? Porque a prefeitura disse que ouviu, mas como é que foi ouvido? Porque muitas pessoas dizem que não puderam contribuir com opiniões para essa mudança. Gustavo. Fernanda, essas participações se deram por reuniões que nós fizemos antes com todas as associações. A gente tem uma representação na cidade, que são associações de moradores. A gente não tem condição de ouvir individualmente. Então, essa é a forma que a gente está gerindo a cidade. Toda quinta-feira, Fernanda, o prefeito, lá no gabinete dele, faz reuniões com as associações de moradores por regionais. Então, são 9 regionais na cidade. Por coincidência, na última quinta-feira, foi a Regional 5, que esteve lá presente. E essa diretoria nós colocamos claramente como é que foi feito toda essa discussão. Eu posso te mandar vários atas de reuniões, das solicitações dele junto à Secretaria de Desenvolvimento da cidade, dessas reivindicações, e isso foi estudado. Teve simulações, a Secretaria de Trânsito fez no plano de mobilidade essas simulações mostrando a viabilidade ou não
dessas situações. Tem grupos de WhatsApp, hoje é uma forma de nós fazermos essas consultas. Agora, assim, a gente precisa esperar as modificações, como foi feita na dupla de Aguiar como uma via expressa, como foi feita no acesso da Humberto Martins para Zé Miranda Machado. As coisas têm que ser, vamos dizer, tem que decantar. Uhum. E outra coisa, a guarda está lá presente permanentemente. A gente sabe que uma modificação, as pessoas, os condutores, não absorvem isso de uma maneira imediata. Por isso que nós estamos... E o repórter estava lá, ele viu a guarda presente. Ali já eram 7 horas, sinalizando, orientando. Tem condutores que ainda entram na contramão. Estão ali para orientar. A Secretaria de Segurança Urbana, através da Guarda Municipal, está fazendo um trabalho brilhante, já justamente porque nós já temos 1 ano que estamos trabalhando nessas modificações. Secretário, eu acho que a placa está mal posicionada, secretário. A gente observou ontem que a placa de LED mais próxima do acesso à ponte estava apagada. A gente ouviu também aqui alguns ouvintes falando sobre essa sinalização. E aí, vou citar até uma situação aqui nossa mesmo. Nós estávamos indo para lá para fazer essa reportagem. Nosso motorista não sabia dessa mudança e ele achou que ele teria que dar ré ali na Clóvis Machado, porque não viu a placa do acesso de retorno mais à frente. Esse retorno é justamente uma facilidade para quem entrar na Clóvis e não quiser ir para a ponte, ele pode fazer aquele retorno e pegar a Parra e pegar a Praia de Suá. Aquilo é uma facilidade para justamente ter essa possibilidade. Você está na Clóvis Machado, aí está achando que você não quer ir mais para a ponte. Você pode pegar aquele retorno ali sem tranquilamente ter uma faixa ali exclusiva para ele fazer esse retorno e retornar para João Batista Parra no sentido Praia de Suá, no sentido Navegantes. Mas não pode voltar pela Clóvis Machado, né? Não pode pegar a Clóvis Machado sentido ponte, desistir, pegar João Batista Parra e voltar pela mão de retorno da Clóvis Machado outra vez, né? Você pode voltar pela João Batista Parra, chegar ali no SIAC, fazer o contorno e voltar de novo pela Clóvis Machado, que vai ter uma pista, vai ter uma via agora exclusiva até a Navegantes. Mas tem que ir mais à frente, não pode fazer um retorno direto. Aham. Mas você quer retornar em cima da Clóvis mesmo? Eu estou perguntando, secretário. Eu estou respondendo. Não tem condição de fazer isso. Não é porque eu quero. Não, esse é o retorno antigo, Gustavo. É o retorno antigo. É o retorno antigo. É porque o ouvinte está querendo saber. Vamos orientar então. Sim, houve modificação, realmente. Ali, porque antigamente a Clóvis você pegava direto a Parra. Aonde ele está entrando para a Parra, agora ele volta para Navegantes. Da Parra para Navegantes. Ali realmente é a grande modificação, porque a Clóvis, aquela faixa ali onde ele encontra com a João Batista Parra, ele, ao invés de ir para a Clóvis, ele pegava direto ali aonde ele está saindo da Parra, agora que inverteu o fluxo ali, exatamente. Por isso que a gente precisa... É onde o guarda está, exatamente o ponto onde a guarnição está, porque era o costume da pessoa vir pela Clóvis e fazer aquele retorno para a Parra. Ele tem que ir um pouquinho mais à frente para fazer o retorno. Exatamente. Agora eu entendi sua dúvida ali. Porque eu tenho um morador aqui... ele fazia tranquilo ali aquele retorno ali, mais ou menos na altura ali da Secretaria... Da Fazenda. Na Fazenda ali. É isso, exatamente. Eu tenho um ouvinte aqui que é morador do edifício Giorno, da Clóvis Machado. Ele disse, à medida que a prefeitura elimina os pontos de estacionamento, os moradores foram altamente impactados com isso. São 90 mil veículos, a gente está impactando um condomínio. 8 vagas de estacionamento. Eram 8 vagas de estacionamento? E qual a alternativa para eles agora, secretário? A alternativa de estacionamento, ele tem garagem dentro e as 8 vagas não atende um condomínio daquele tamanho. Eles podem estacionar nas ruas adjacentes? A 100 metros ali, tem 116 vagas ali, perto ali da Tribunal de Justiça, que tem uma praça toda para estacionamento. Mas aquela praça ali, ela vive lotada, né? Mas assim, secretário, só para a gente compreender também, aquelas vagas de estacionamento que tem na João Batista Parra, frente ali do Tribunal Regional Eleitoral, há alguma expectativa delas serem retiradas ali ou elas vão continuar? O que tinha que ser feito ali já foi feito? Já foi feito. A única situação é justamente aquele retorno, quando você faz o retorno, aquelas vagas ali, são 4 vagas, vão ter que ser supridas para ter vamos dizer assim, a tranquilidade de fazer o retorno, né? Para dar segurança do veículo fazer ali em frente ao retorno que você está me falando que está mal sinalizado, entendeu? Que é o antigo, o atual retorno de quem está na Clóvis quer voltar para a Parra.
mas as vagas que estão ali já estão definitivas. Uhum. Gustavo, eu preciso ir para o repórter CBN, aquele tradicional paradinha de 1 minutinho, você fica comigo? Fico. Tá, eu tenho uma dúvida aqui de uma modificação em via única na rua Raulino Gonçalves, tá bom? Que antes era mão em contramão. E a gente volta com outras perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Um instantinho só. Bom, a gente voltou aqui para encerrar a conversa com o Gustavo Perim, ele é secretário municipal de Obras e Habitação de Vitória. A gente fala sobre as últimas mudanças implementadas e aí já valendo desde ontem, tá, gente? Na região da Enseada do Suá, agora pegando um trecho ali que compreende a região que dá acesso a Santa Helena, a Praia do Suá e também os acessos à Terceira Ponte. Essa mudança que, como o próprio Gustavo começou a nos lembrar aqui no início da entrevista, ela começou ainda nos acessos, né, à Curva da Jurema e Ilha do Boi, não é isso, Gustavo? Essa já foi a segunda etapa, né, Fernanda? Ali aquele acesso que a gente fez ali por meio ali do Monumento do Imigrante, isso, permitindo o novo acesso da Humberto Martins até Zé Miranda Machado, que vai acessar a Curva da Jurema, e o novo acesso também à Ilha do Boi. Então essa foi a segunda etapa. A primeira etapa foi aquela da dupla de Aguiar, que a gente fez na desembargadora Santos Neves, fizemos aquelas modificações, alargando aquela desembargador, fazendo as modificações ali na Praça do Cauê, tirando aquele fluxo de dentro da Praia de Santa Helena, ali na Almirante Soído, ali em frente à padaria Monza. Essa foi a primeira, a segunda já foi essas modificações ali no novo acesso à Curva da Jurema, e agora a gente está finalmente fazendo, teve a terceira, que foi o acesso saída sul, que a gente chamou, né? Quem estava dentro da Curva da Jurema ali do Boi também, possibilitando debaixo da Terceira Ponte ali, uma nova saída, e agora a gente está finalmente concluindo essas, vamos dizer assim, essas intervenções mais estruturantes, que é a modificação dando um novo acesso à Terceira Ponte pela João Batista Parra. Tá, voltando à dúvida do ouvinte aqui, a rua Raulino Gonçalves, ela era mão única, não, ela se transformou em mão única, antes ela era mão em contramão, e que ela dá acesso a Humberto Martins, é isso? Então, dentro daquelas novas possibilidades de nós acessarmos a Curva da Jurema e do Boi, lembrando, né, Fernanda, o único acesso que nós tínhamos era ali, você tinha que pegar a Américo Boaz, depois da Assembleia, fazer aquela conversão à direita ali no Corpo do Bombeiro, debaixo da Terceira Ponte, e pegava aquela via, que era Marília Carton, para você ir para a Ilha do Boi ou acessar a Curva da Jurema. Esse era o único acesso que nós tínhamos para aquela região ali da Curva da Jurema e Ilha do Boi. Com aquela abertura ali do Monumento do Imigrante, nós permitimos, vamos dizer assim, aquela passagem ali, quem está na Saturnino de Brito, vindo ali da região da Praia do Canto, Jardim da Penha, na região norte de Vitória, ele poderia pegar ali naquela loja ali do Kawasaki, né? A gente, vamos falar por referência, né? É Odete Braga a rua. Ele faz aquela conversão à esquerda, aí entramos na Raulino Gonçalves, entendeu? Ele pega aquela esquerda, pega Raulino. Tá. Nós colocamos, então, como ela também é uma possibilidade de acesso a essa região da Curva da Jurema e do Boi, a opção lá dos técnicos foi não permitir o estacionamento do lado direito e torná-la mão única, não permitindo a entrada da Humberto Martins para Raulino, só saindo, perfeito? Aí sim, houve assim, algumas colocações nos horários, principalmente de escola, né? Porque tem uma turma que parece que tem 2 escolas naquela Raulino, do lado esquerdo, e que eles obrigatoriamente teriam que sair pela Humberto. E aí coincide aquele horário de almoço, há um tumulto. Mas a Secretaria de Trânsito já fez uma modificação permitindo uma mão dupla naquela quadra ali interna da Raulino, justamente para mitigar esse problema da saída dessas vans, que deixam o menino ali na escola e obrigatoriamente ele teria que ir para Humberto Martins ali, e encarar aquele fluxo de trânsito ali que está saindo da Terceira Ponte. A CETRAN já modificou, ela na quadra ele permite a volta ali naquela quadra, ela vai permitir a volta da Raulino nos 2 sentidos, daquela quadra. Com relação à notificação recomendatória lá do Ministério Público, secretário, o porquê de não atender? Porque ela foi recomendatória, como a gente colocou, a gente já estava num processo amadurecido desde 2022, com várias reuniões, e nós entendemos que a gente está conversando, e assim, todas vamos dizer assim, as alterações, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade continua recebendo sugestões, como
de carga e descarga ali na própria Clóvis, já vão fazer uma baia para fazer carga e descarga. Então, essas alterações para melhoria, como aí nós acabamos de falar na Raulindo, é uma coisa dinâmica. O trânsito, a gente faz as simulações e vai fazendo as melhorias, entendeu? Porque não tinha sentido nós, no final, tudo já modificado, seria um tumulto muito grande, mas estamos abertos a conversar, a Prefeitura está aberta, a recomendação já está marcada em julho, uma reunião com o Ministério Público, justamente para a gente alinhar todas essas modificações, esclarecermos estamos sempre com audição ativa para qualquer modificação. Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento da cidade, tanto como da Secretaria de Trânsito, estão sempre se debruçando para fazer essas melhorias. Mas lembrando que essas modificações sempre foram com foco na melhoria da mobilidade, do acesso à terceira ponte e para o bem-estar daquele cidadão ali, morador de Vitória, da cidade de Vitória. Tem vários aqui, secretário, se queixando, dizendo que não participaram de nenhuma discussão. O senhor disse que elas aconteceram em encontros pontuais no gabinete do prefeito, não é isso? Sim, reuniões que a gente faz com associações. A gente faz reuniões toda quinta-feira. São 9 regiões aqui de Vitória. Toda quinta é uma região, a gente faz das 9 regiões. Então, está tipo um ciclo a cada 2 meses. A gente tem essas reuniões das demandas, a gente alinha todas as expectativas, coloca quais são as demandas. Isso é uma conversa do prefeito, secretário e associação de moradores. Isso é toda quinta-feira, mas especificamente essas alterações foram objeto de discussões mais específicas com as próprias associações, os representantes dessas próprias associações, inclusive da associação da Enseada do Suar. Esse especificamente foi um que participou ativamente e nos cobrou muito essas modificações. Quando o senhor diz que vai ter uma reunião com o Ministério Público, que vocês vão alinhar esse entendimento aí, é retroceder, não retroceder em hipótese alguma, ou só via decisão judicial? Fernanda, ajustes sempre ocorrerão. A gente ninguém é retroceder nunca, a gente está sempre aberto a ouvir. Como eu coloquei, as modificações têm tempo de maturação. Eu acho que o próprio Ministério Público, quando marca em julho, ele quer entender qual é o efeito dessas modificações. Ele faz uma recomendação, entendeu? Então ele quer entender quais são os efeitos. Está claro para a gente que a gente está fazendo as modificações e vamos verificar quais são os efeitos. E aí sim, se tiver que fazermos ajustes, faremos sempre os ajustes. Dúvida aqui de moradores da Clóvis Machado. Sou morador da Clóvis Machado, o Osíris. Uber, ambulância, correios, carros de mudança, entregadores. Onde eles vão parar com as mudanças implementadas? Não está proibido parar, está proibido estacionar. As paradas são permitidas. Mas não tem mais paradas? Ué, quando tem o lado direito, aquela via, ele pode parar para desembarcar alguém do Uber. Mas ele para o trânsito quando ele para. Mas aquela via que ele está falando de parada é a via que vai da Clóvis com sentido Navegantes, que era estacionamento. Ela não tem um fluxo tão grande como tem o sentido Clóvis, sentido Ponte, que tem também edifício ali, edifício Arábica, edifício Conilon. Como é que eles param ali também? Eles têm a possibilidade de parada. E uma das modificações que a gente está estudando junto com o condomínio é permitir aquelas baias dentro do passeio do condomínio, que você faz aquele recuo para justamente permitir que um ônibus de estudante faça essa parada para receber alunos. É uma das possibilidades que a gente está estudando, que eu acho que é viável. Já está sendo estudada logo na frente da Clóvis para material, para fazer esse recuo também, onde há a possibilidade de carga e descarga. Essas são vamos dizer assim, os incrementos que a gente está estudando para justamente mitigar esse anseio, vamos dizer assim, esse problema que estão colocando para a gente. É isso que a gente está mitigando com essas soluções. Então, o senhor já admite que pode construir baias? Sim, já tem até algumas sugestões da própria SEDEC, que está estudando esses recursos no passeio do próprio condomínio, para justamente mitigar esses efeitos. Do outro lado tem o edifício Conilon, tem o edifício Arábica, e tem aquele fluxo todinho da Clóvis no sentido Ponte. Ok, a gente vai continuar acompanhando, viu, Gustavo? Todas essas mudanças aí. Te agradeço pela participação. E já aqui adiantando para os nossos ouvintes que
há mudanças sendo estudadas sim, né? Não as que foram recomendadas pelo Ministério Público, que era de voltar atrás, mas vocês vão tentar aperfeiçoar o modelo hoje. Aperfeiçoamento a gente sempre está fazendo. A gente tem, como eu coloquei, na própria Raulino, na própria ali, nós estamos fazendo, estendendo a ciclovia que a gente viu ali naquela travessia da Humberto. A gente tinha, o projeto inicial previa-se mais o pedestre. A gente percebeu que havia um grande fluxo ali de ciclistas que passam ali, que preferem usar aquela calçada do que usar a ciclovia tradicional lá da Curva da Jurema. A gente já está fazendo algumas alterações em função desses usos, entendeu? Então, a modificação, o trânsito, a cidade é viva, né? A gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente está percebendo de uso da cidade para a gente melhorar aqui na gestão da Prefeitura. Te agradeço pela entrevista, viu? Bom trabalho aí. Obrigado, Fernanda. Tchau.